Olá, boa tarde a todos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Pois é, meus irmãos, estamos chegando ao final do ano de 2024 e estamos para iniciar o ano de 2025. O que é que nos espera, irmãos, o ano de 2025? Segundo a palavra de Deus, nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu mal. Pois bem, há duas palavras que estão em voga no meio do povo, na qual se inclui também o povo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que seria resiliência e empatia. São duas situações que principalmente, o povo cristão, o povo de Deus, terá que usar esses dois termos: ter resiliência e ter empatia. Porque não sabemos o que pode nos acontecer no dia de amanhã. Como já disse, a palavra de Deus disse que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu mal. Muito bem. O que é resiliência? É que você precisa saber sobre suportar os dias maus, os dias de adversidades. Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou a ponto de suportar o estresse que nos acompanha no dia a dia. Na prática, quer dizer que, diante de uma adversidade, a pessoa utiliza a sua força interior para se recuperar. Para nós cristãos, no livro de João, capítulo 15, Jesus nos fala: sem mim, nada podeis fazer. Na área da psicologia, fala-se que uma pessoa é resiliente quando se mostra capaz de voltar a seu estado habitual de saúde física e mental após passar por uma experiência difícil e, assim, podendo definir resiliência como a capacidade de enfrentar e superar adversidades. E o que a Bíblia nos fala sobre resiliência? É a certeza de que, em meio às adversidades, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto a nos fortalecer e a nos encorajar. A passagem bíblica de Salmos 46, verso 1, nos fala e ressalta a importância de confiar em Deus. E em tempos difíceis, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Qual foi o homem mais resiliente da Bíblia? Na Bíblia, um dos maiores exemplos mais notáveis de resiliência foi Jó. A história de Jó é encontrada no livro que leva o seu nome, no Antigo Testamento. Jó era um homem rico e justo, que enfrentou uma série de desgraças devastadoras, incluindo a perda dos seus bens, a morte de seus filhos e uma grave doença. O que significa resiliência no mundo espiritual? É superar um sofrimento e uma dificuldade. O homem resiliente adquire resistência física e visão otimista para se reconstruir a cada dia. Consegue enfrentar situações adversas, crendo no seu credo religioso, usando a sua fé para superar os obstáculos. E o que é resiliência na fé? Pela fé, o resiliente entende que Deus é bom e seja qual for a situação, Ele deseja o melhor para nós e não nos desampara. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E o que Deus fala sobre resiliência? A resiliência, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Confiança em Deus é uma poderosa demonstração de fé inabalável, que nos capacita a entender as situações mais desafiadoras, com coragem e esperança, e a certeza de que, em meio à adversidade de Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto a nos fortalecer e nos encorajar. E o que significa resiliência no mundo espiritual? É superar um sofrimento, uma dificuldade. De um homem resiliente adquire resistência física e visão otimista para se reconstruir a cada dia. Consegue enfrentar situações adversas, acreditando em seu credo, usando a fé para superar os obstáculos. Esta é a questão da resiliência que todo o cristão deve ter. É confiar em Deus. Saber que Deus é o socorro bem presente na angústia e na necessidade. E o que é empatia? Empatia, irmãos, é isto que no ano de 2025, todo cristão ou não deve fazer e deve se manifestar nessa empatia. Mas o que vem a ser empatia? Empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos e emoções de outra pessoa. É a habilidade de se imaginar no lugar de outro, de entender os seus desejos, necessidades, crenças, fatores e ideias. Louvado seja Deus. Empatia no sentido psicológico é a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente, caso estivesse no mesmo ou na mesma situação vivenciada por ela, ou seja, procurar, louvado seja Deus, experimentar de forma objetiva e racional
o que sente o outro a fim de tentar compreender sentimentos e emoções. Na realidade, foi o que Jesus fez quando estava fisicamente no nosso meio. Como distinguir uma pessoa empática? Pessoas altamente empáticas sabem escutar e fazer tudo o que podem para conseguir entender o estado emocional necessário do seu interlocutor. É essencial realmente estar presente na conversa e ouvir com interesse e compreender os sentimentos e necessidade e exercer a escuta ativa e não superficialmente. Qual o poder de ser empático? Esse é a grande chamada, irmãos, para nós cristãos, é entender o ser humano, é colocar-se no lugar do outro e sentir seus sentimentos. Louvado seja Deus. Experimentos, especialmente no momento de distanciamento social em que vivemos. Ajudar nos relacionamentos melhor com as pessoas e o relacionamento interpessoal e essencial para uma liderança bem-sucedida. E como é a empatia à luz da Bíblia? Jesus Cristo, em seus ensinamentos, destacou a importância da empatia. No Sermão da Montanha, ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Mateus 5, versos 7. A misericórdia que envolve a capacidade de reconhecer a dor do outro e agir para aliviá-la é uma forma de empatia. E o que é empatia segundo a Bíblia? A verdadeira empatia é o sentimento de realmente participar do sofrimento do outro. E quando você fala em participar do sofrimento do outro, irmãos, é em todos os sentidos, tá? Seja cristão ou não. Na sua necessidade material, na sua necessidade psicológica e até aconselhamentos, tá? E até aconselhamentos matrimoniais, aconselhamento para jovens, enfim, é participar do sofrimento do outro. Jesus chorou. Os irmãos lembram-se daquela passagem na morte de Lázaro, ao ver Marta e Maria e amigos sentindo a morte de Lázaro? Pois é, Jesus vendo toda aquela situação de desespero, né, por Lázaro ter morrido, Jesus chorou. Foi a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros. E por ser um dos atributos de Cristo, é algo que todos nós devemos nos esforçar para entender melhor e cultivar e expressar, louvado seja Deus, aquilo que o próprio Jesus nos ensinou em sua palavra. Então vejamos, irmãos, os irmãos perceberam o que é ser resiliente e ao mesmo tempo, louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, o que é sentir empatia pelo nosso semelhante. Queridos, nós estamos atravessando uma fase muito difícil, né? No mundo inteiro. São acontecimentos que prevêem a volta de Cristo.
né? E nós não podemos ficar desapercebidos. Temos que estar orando uns pelos outros. Muitas vezes, assim como Cristo, quando foi direcionado ao Calvário, teve a ajuda de Simão ao carregar a sua cruz. E nós, por sermos cristãos, devemos ajudar ao nosso semelhante, ao nosso irmão em Cristo, a ajudar a carregar a sua cruz. É isto que Jesus cobra de nós no final dos tempos. Que nós sejamos resilientes, empáticos, nos preocupar com o nosso semelhante. Nos preocupar. Nos ajuntarmos quando um irmão, uma família, um jovem precisar de nós. Nós temos que ajudá-los de uma maneira ou de outra. Faltam poucos dias para o término do ano de 2024. Estamos iniciando 2025. Temos que confiar em Deus, irmãos. Apesar de nós vermos tantas coisas estarem acontecendo no meio do povo de Deus, tantas coisas. De calabrafaço, de que assúbia. Mas temos que confiar em Deus, irmãos. Porque Ele será e é o socorro bem presente na hora da nossa necessidade. Oremos. Altíssimo Deus e soberano Pai, mais uma vez, Senhor, entramos, ó Deus, diante da Tua presença nesta tarde. Meu Deus, estamos aprendendo um pouco o que é ser resiliente, o que é ser empático à luz da Bíblia, à luz da Tua palavra. Que neste final de ano o Senhor possa estar conosco, Senhor, nos ajudando, porque as lutas são grandes. As lutas são grandes. E nós precisamos do Teu socorro. Que o Senhor esteja presente conosco na virada deste ano de 2024 para 2025. Isso se o Senhor não vier antes buscar a Tua noiva, buscar o Seu povo, Senhor. O Senhor possa estar nos abençoando, derrubando por terra toda a barreira, toda a muralha, tirando todo impedimento que porventura vier sobre nossas vidas. Que o Senhor venha suprir toda a nossa necessidade, Pai, tanto espiritual, tanto material, como financeiramente, Senhor. Porque os dias são negros, os dias são de trevas, e como diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Ti, Senhor, que fez os céus e a terra. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, aqueles que hão de ouvir este áudio, Senhor. Que eles possam entender que sem Ti nada podemos fazer. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus.